Então vamos lá, começando nossa live aqui, falando um pouco da decisão de amanhã, né? Repetindo, essa época de muitas mídias, às vezes gera aquela confusão de onde assistir o jogo. Repetindo aqui para você, o jogo terá transmissão da TV aberta. Todos os canais, todos os grupos que tenham direito de transmissão irão transmitir o jogo neste domingo, a grande decisão. Como eu disse, a Globo na TV aberta, a partida vai começar até mais cedo. A Globo é difícil começar cedo, né? Até que enfim, né? Pelo menos na final. Vai começar aí às 13h20 falar da final da Copa do Brasil. O Sport TV vai começar até antes também, no canal fechado do Grupo Globo, o Premier. E também a Prime Video, para quem tem a assinatura do Prime Video, que também transmitiu a Copa do Brasil. Vai passar o jogo aí da grande decisão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que dá muito dinheiro. Os finalistas já ganharam, por estar na final, Flamengo e também o Atlético. Já faturaram aí mais de 30 milhões de reais só por estar na final. E amanhã, quem vencer, fatura mais 40 milhões de reais, né? Então uma grana boa aí para quem for campeão. Como eu disse, repercutiu, o Flamengo teve um aumento da sua dívida. O Flamengo também gastou bastante dinheiro esse ano, em contratações, principalmente do De La Cruz e do Alcaraz, e comprou o terreno do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio. Então é até normal essa elevação da dívida. A princípio, a dívida controlada, mas já acende aquele sinal de alerta, né? O Flamengo, a gente lembra, há muito tempo atrás, ficava mais nas páginas de dívidas. Tem até um clube paulista lá que tá lembrando o Flamengo antigo, né? Ficava mais nas páginas aí de dívidas, da cobrança. Ali era o Seu Madruga do futebol, passou esse bastão para outro time, então a gente tem que manter o alerta, mas por enquanto é tranquilo. E como eu disse, a questão do estádio, o Flamengo deve até diminuir um pouco do investimento do futebol. Não dá para ter tudo, mas tem que olhar bastante. Tem uma preocupação com essa questão do estádio. Como eu disse, vai ser uma situação que vai gerar bastante gasto. Eu acho que o Flamengo tinha que buscar uma espécie de parceria, mais ou menos como fez o Palmeiras. O Palmeiras praticamente cedeu o terreno ali, não gastou nada com a construção do estádio ali, a parceria com a W Torre. O Flamengo, por ser um clube de mais mídia, mais dinheiro, mais visibilidade, eu acho que seria bastante viável conseguir esse tipo de parceria para a construção do seu estádio. Uma hora ou outra teria que ceder o estádio ali para um show ou outro, mas o Flamengo também tem a concessão do Maracanã. Então, a hora que não desse para jogar no estádio do Flamengo, poderia jogar no estádio do Maracanã tranquilamente. É uma questão para se olhar para os próximos anos. E a gente vê a nova presidência, né? Chegando a eleição no final do ano, a gente vê o que vai ser essa questão do estádio. A gente vê vários clubes conseguindo esse tipo de parceria. O Atlético mesmo, a Arena MRV, né? Os benfeitores do Atlético ali construíram o estádio. Então o Flamengo tem tudo para fazer isso. Não precisa gastar, tirar tudo do bolso, não. Com parceria, eu acho que vai ser mais fácil, menos difícil a viabilização do nosso estádio. Como eu disse na manchete aqui, o Flamengo tem reforço de titular entre os relacionados para a final de amanhã, o Luiz Araújo. A gente já tem visto imagens dele treinando e aparentemente, pelas imagens que a gente está acompanhando, ele está sem limitações. Mas claro, está sem ritmo de jogo. Ele treinou com o grupo essa semana e vai ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Já o De La Cruz está fora. O Luiz Araújo recuperou de uma fratura na cartilagem do joelho direito e participou dos treinos, como eu disse. Ele voltou a treinar e já está confirmado na relação do Felipe Luiz, foi confirmado para a finalíssima deste domingo às 4h. O jogador se recuperou, como eu disse, de uma fratura na cartilagem do joelho. E essa lesão já tinha um tempo, né? Foi sofrido no empate no jogo contra o Vasco em setembro. Já por outro lado, tinha sido cogitado que poderia também estar à disposição, mas está fora. O De La Cruz já vem sofrendo uma série de lesões, até uma epidemia no Flamengo, né? Epidemia de lesão na coxa. O De La Cruz está fora da partida. Na minha opinião, quando se comentou a viabilidade do De La Cruz e o Luiz Araújo serem relacionados para essa partida, eu nem levava os caras para BH, não. Só se for para assistir o jogo, como vai o De La Cruz. Porque esse tipo de jogo final é erro zero. Então você bota um cara sem ritmo, ele machuca ou perde uma bola ali, toma um gol. É um tipo de jogo que você não pode errar. Então, são titulares, eu acho, até em condições 100%, mas se levar um cara ali meia boca, até o Messi precisa de ritmo, eu tenho falado isso. Então, eu não levaria, não. Mas ali o Luiz Araújo fica no banco ali, já tá em condições, fica no banco ali, mas eu tentaria outras soluções. Não é hora de arriscar nessa final, não. Como eu disse, qualquer erro
pode custar o título. Mas é importante a gente ter no retorno, pelo menos, do Luiz Araújo. Era o trio de ataque titular. Qual time do mundo não sofre sem um trio de ataque titular, né? Luiz Araújo, Pedro, que já tá fora, lesão séria no joelho, Cebolinha também uma lesão séria, só ano que vem. Então, eu acho também que eu nem colocaria no campo jogador que está voltando de contusão e sem ritmo. Futebol, todo mundo precisa de ritmo, apesar da boa condição técnica e física do Luiz Araújo. Galera aqui, moçada falando o resultado de amanhã aqui. Danilo Melo, boa tarde, saudações, placar de amanhã. Roberto que já falou, né? Galinho 0, Flamengo 1. Danilo, beleza, um abraço. 2-1 pro Mengão. Eu vou dar meu palpite aqui, eu tô achando que amanhã vai dar um empate. Acho que fica no 1-1. Tá? Acho que o Flamengo, o jogo fica no 1-1 lá pro... E obviamente, né, o Flamengo pode perder até por um gol de diferença. Lembrando que não tem aquela questão do gol fora, né? Antigamente, por exemplo, se o Atlético ganhasse por 2-0 já era campeão, mas esse ano não tem mais isso não. Acho que desde o ano passado pra cá, né, Libertadores também tirou essa questão do gol qualificado. Então, mas eu acho que vai dar um empate amanhã. 1-1. Vai dar bom pro Mengão. Mas é pra você que tá acompanhando a live, eu quero saber seu palpite. Vai falando aí de quando você acha que vai ficar o jogo aí na Arena MRV neste domingo. E além da questão financeira, que eu disse, né, nessa final aí deste domingo, a questão financeira, mais de 40 milhões em jogo, tem a questão esportiva, e o Flamengo em busca do 5º título da Copa do Brasil. Seria importante, já que o Cruzeiro é o maior campeão, tem 6 títulos, o Flamengo vai encostar no maior campeão, que é o Cruzeiro. O Grêmio também tem 5 títulos da Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão em 1990, também em 2006, 2013 e 2022. É importantíssimo também para a gente buscar a soberania da Copa do Brasil. O Flamengo tem 4 títulos nesse momento ao lado do Palmeiras, o Corinthians tem 3 títulos, é tricampeão, e o Atlético tem 2 títulos. Outras equipes têm um título. Com mais de um título são essas equipes, o Atlético em busca do tri, e é importante o Flamengo conquistar esse título para buscar a soberania aí da Copa do Brasil. A gente falando um pouco da história desse confronto, na história da Copa do Brasil, o Flamengo e o Atlético se enfrentaram em 3 edições. E quem passou, né, foi campeão. E obviamente, né, o Flamengo e o Atlético numa final, quem vencer, obviamente, vai ser o campeão. Em 2006, o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro nas quartas de final, antes de superar na semifinal o Ipatinga e na final o Vasco. Já em 2014, quando se encontraram novamente, a gente se lembra, né, o Flamengo perdeu para o Atlético na semifinal e o Atlético acabou sendo campeão em cima do Cruzeiro em 2014. Em 2022, o Flamengo levou a melhor nas oitavas sobre o Atlético Mineiro, aquele jogo do inferno, né, e foi campeão depois contra o Corinthians nos pênaltis em 2022. E quando se fala em disputa de título, Flamengo e Atlético, são apenas 2 finais nacionais entre Flamengo e Atlético. Um título ficou no Rio, outro em Belo Horizonte, nessas finais nacionais. O primeiro foi justamente o pontapé dessa rivalidade, mais pelo lado atleticano, né? Eles são muito... Tem o Flamengo como rival ali, tem uns que falam que é mais rival do Flamengo atleticano que do Cruzeiro. É perigoso ter atleticano que vai preferir vencer a Copa do Brasil do que a Libertadores, só por ser o Flamengo. Essa rivalidade, essa decisão entre os times só aconteceu em 2 oportunidades. Como eu disse, um título ficou com o Flamengo, outro com o Atlético. Em 1980, o Flamengo conquistou seu primeiro campeonato brasileiro contra o Atlético, foi o início da choradeira. As equipes voltaram a decidir outro título somente em 2022. Dessa vez o campeão foi o Galo, aquela Supercopa do Brasil nos pênaltis. Obviamente o título brasileiro, muito mais importante lá em 1980. O Flamengo foi campeão para cima do Galo. Já falando em vantagem flamenguista em mata-mata, fora as finais, foram 6 confrontos em mata-mata, Flamengo e Atlético. O Flamengo levou a melhor em 5 oportunidades. Libertadores de 81 é o chororô do Atlético, né? Toda
inexpressão do Atlético no cenário de títulos, eles resumiram aquela derrota para o Flamengo na Libertadores de 1981, aquela choradeira do jogo do Reit. Então o Atlético foi eliminado naquela questão, 81, Brasileirão de 87, gol do Renato Gaúcho, driblando ali, Copa do Brasil 2006 e 2022, e o Atlético eliminou o Flamengo em duas, Brasileirão de 86 e também a Copa do Brasil de 2014, mas o ícone do chororô atleticano fica aí por conta de 1981. Questão que merece até uma terapia aí por parte do time, dos torcedores mineiros. Da diretoria também, né? Que arruma uma choradeira danada todo jogo. Comentário aqui do nosso Danilo. Danilo, falando do regulamento da Copa do Brasil, que tinha um gol qualificado, nem me fala, em 97 perdemos a final para o Grêmio por causa desse regulamento ridículo que existia. 97, se não me engano, foi 0x0 lá no Sul, né? O Flamengo acho que foi em 2x2 no Maracanã, né? Aí 2x2 deu o Grêmio, né? O Grêmio fez 2 gols na casa do Flamengo, acho que o primeiro jogo ficou no 0x0. A gente perdeu o título em casa, realmente. Eu também não sou muito fã desse regulamento, não. Só mais tem uma prorrogação ali, né? Se empatar tem uma prorrogação do que esse gol qualificado. Até lá na Europa também já eliminaram esse tipo de regulamento. E o gol qualificado já não existe mais, não. Saudações rubro-negros, Antônio. Um abraço pra você. Fala pra mim aí, tô perguntando pra galera aí de quando você acha que vai ficar o jogo do Mengão aí. Fala pra nós. E agora a gente falando um pouco de Gabigol, né? Voltou a jogar bem depois de muito tempo. Foi decisivo, né? Como sempre, a gente tem alguns números, participação de gols em finais desde 2015. Levantamento aponta que o Gabigol é o cara mais decisivo envolvendo decisões numa pesquisa feita entre os jogadores da Série A. O Gabigol tem 20 participações em gols, contando gol e assistência. De 2015 para cá, o Gabigol é o cara mais decisivo. O Rafael Veiga tem 16 participações. O Arrascaeta, 13, é outro cara do Flamengo aí, bastante decisivo. O Arrascaeta também não vem, nem de tecnicamente, não, mas fisicamente não vem bem. É o cara que está nesse top 3 de participações em gol em finais dos últimos 10 anos, envolvendo ao menos um time da Série A numa final desde 2015. O Arrascaeta está no top 3. O Hulk também é um cara do Atlético, é um cara também decisivo. O Flamengo tem que ter atenção com o Hulk. Já é um cara com mais idade, mas ele ali no ataque é o diferencial do Atlético, nessa retomada do Atlético nos últimos anos, de 2021, principalmente no Campeonato Brasileiro de 2021. O Hulk foi muito importante para a equipe mineira, tem que ficar de olho nele. Ele tem 11 participações, gol ou assistência em finais, envolvendo times da Série A desde 2015 para cá. E o Bruno Henrique, outro Flamengo, fechando ali o top 5, tem 9 participações, gol ou assistência em finais desde 2015 para cá. Então, nesse top 15, o Flamengo tem nesse top 5, o Flamengo tem 3 jogadores que estão aí nesse hall aí de participação em gols em finais, gol ou assistência. Antônio, não sou flamenguista não, sou santista. Mas beleza, Antônio, você é bem-vindo aí, vamos bater um papo aí. Sou santista, acho que dá 2x0 pro Flamengo. Beleza, Antônio, tamo junto. Você é santista aí, vamos bater um papo. Que o papo é sadio, bem-vindo. Meu pai é santista, meu pai é de santista bem enjoado aí. O Santos tá retornando pra Série A, né? Já tá com a vaga garantida aí, né? Praticamente já retornou. O Santos tá cogitando o Neymar, né? O Flamengo também. A notícia que surgiu essa semana. O Flamengo também, o Neymar em outras oportunidades já até cogitou também, falou, né? O jogador também fala muita coisa, né? Cogitou também vir pro Flamengo. Agora tá o Santos, o Flamengo, o contrato do Neymar terminando em junho de 2025. E notícias lá do clube do Al Hilal
que podem liberar o Neymar já em janeiro. Ele não deve nem ser inscrito. Se eu não me engano, a Liga Saudita são 8 jogadores estrangeiros, o time tá encaixadinho, e parece que o Jorge Jesus não tá querendo encaixar o Neymar ali entre os estrangeiros que podem jogar a competição nacional lá do clube dele. Então o Neymar já deve ficar na pista em janeiro. Então pode pintar no Santos ou no Flamengo, né, Antônio? Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo envolvendo o Neymar, que é monstro de bola, mas parece que o fora de campo tem prejudicado o futebol dele dentro de campo. Antônio falando aqui que tá querendo o Neymar de novo. O Neymar, mal comparando, ele é meio Gabigol, né? Claro que joga mais bola, mas ele tem um pacote fora de campo ali, né? Mas, claro que aqui no Brasil, ele minimamente em condição, Neymar destrói no Brasil, né? Tá o nosso Cleverson Lopes. Fala pra mim, Clevinho. Fala o resultado do jogo amanhã. Um abraço aí. Tamo junto. Então o Antônio falando que é o Neymar no Santos. Fazer o protagonista de novo. Não, joga muita bola o Neymar. Vamos ver, né? Só que tem que fazer um acerto lá no Clube da Arábia, né? Ganha muito. Viu a notícia, ontem acho que ganha 40 milhões por mês, é dinheiro demais, né? Você bota 6 meses de contrato aí, mesmo ele não jogando, né? Dá mais de 200 milhões, o Neymar vai rasgar esse dinheiro até o meio do ano? Vamos ver o que vai acontecer, né? O Gabigol tem esse pacote, né? Mas igual eu trouxe os números aqui do Gabigol em finais, é o atacante, é o jogador brasileiro com mais participações em finais, é um cara decisivo. Tem o ônus e o bônus, né? Tudo na vida tem o pró e contra. A gente voltando a falar aqui de outros jogadores que já venceram muitos títulos no Flamengo, já conquistaram muitos títulos. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique tentam igualar o número de títulos de Zico e Júnior no Flamengo. Então, o Gabigol, né? A gente tá falando do Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, eles buscando igualar os títulos de Zico e Júnior, né? Que são duas entidades aí do Flamengo aí. Eles têm 13 títulos, o Zico e o Júnior, um a mais do que o trio que começou a fazer história no Flamengo em 2019. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique já estão marcados na história do Flamengo pelos gols, dribles, troféus levantados com a camisa do clube. Neste domingo, o trio pode igualar em números de títulos oficiais ninguém menos do que Zico e Júnior, os maiores ídolos do rubro-negro. Para isso, é preciso superar o Atlético Mineiro, né, e o Flamengo faturar o pentacampeonato do Brasil, da Copa do Brasil, é o que a gente quer, né? O Galinho e o Maestro Júnior conquistaram 3 campeonatos oficiais, um Mundial, uma Libertadores, 3 brasileiros, 80, 82 e 83, e 5 estaduais, o Zico e o Júnior. 74, 78, 79, 79 especial e também 81. Maiores ídolos de todos os tempos do Flamengo, o eterno camisa 10 da Gávea. O Zico fez 732 jogos pelo Flamengo e marcou 508 gols, hein? O Zico, camisa 10 ali, o cara tem mais de 500 gols só no Flamengo. E o Júnior, ídolo de cunha aí que criou o termo, né, o Júnior no Flamengo, pele rubro-negra, segunda pele, é o recordista em número de partidas pelo Flamengo, 875, com 75 gols marcados. Eu sou um pouco mais novo, ou menos velho, eu lembro muito do Júnior quando ele voltou ao Flamengo ali no início da década de 90, né? Jogou muita bola. Aquele campeonato brasileiro de 92, o Flamengo nem tinha o melhor time, mas o Júnior autêntico maestro, né? Jogou ele de camisa 5, ele que na Copa de 82 era lateral, o cara quando é bom de bola, né? Veio pro meio ali, jogou muita bola naquele ano de 1992. E o Flamengo foi campeão brasileiro, né? Um time que tinha o Nélio, tinha o Júnior Baiano, né? Tinha o Gaúcho, metia muito gol de cabeça, né? O Flamengo ali com uma equipe mais humilde conseguiu ser campeão brasileiro daquele ano. O Campeonato Brasileiro de 92 tinha o São Paulo, que era muito forte, foi campeão mundial. Na final o Flamengo pegou o Botafogo do Renato Gaúcho. Enfim, foi esse título aí do Júnior que vem muito na minha memória nessa última passagem dele pelo Flamengo. O trio do Flamengo que vai tentando igualar Zico Júnior, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foram contratados no início da temporada de 19, né, aquele ano mágico. A partir daí, praticamente todo ano, depois de 2019, o Flamengo sempre teve um título importante. O único ano que a gente não conquistou o título foi o fatídico 2023, né? O Flamengo muito mal, não ganhou nada nesse ano de 2023. Mas os títulos do trio, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, 2 Libertadores
2 brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 cariocas. Então 12 títulos, eles quase igualando aí o número de títulos de Zico e Júnior. Essa questão de título também a gente tem que ponderar, né? Zico e o Júnior comparando com o Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, hoje as competições também são diferentes. Naquela época, só no final da carreira do Zico, né? Ali já tinha, no início de 90 começou a Copa do Brasil, mas lá na década de 80 não tinha Copa do Brasil, praticamente era campeonato estadual, era Libertadores e Brasileiro, enfim. Então eram poucas vagas para Libertadores, né? Se não fosse campeão ou vice-campeão, você não ia para Libertadores. Então era mais difícil, eram menos títulos. Igual agora tem a Recopa Sul-Americana todo ano, tem a Supercopa do Brasil, enfim. Então, esses número de títulos, hoje, entre aspas, é menos difícil de você ganhar. Naquela época eram menos competições. Então a gente tem que ponderar essa questão do Zico, sempre se falar dessa geração do Flamengo de 80, é o outro patamar. Como diz o Bruno Henrique, tem que respeitar. E campeão mundial. Então é importante, claro, a gente quer que o Arrascaeta e o Gabigol, o Bruno Henrique superem esses números, que ganhem 200 títulos no Flamengo, né? A gente tem que ponderar o cenário daquela época com o cenário atual, né? São mais competições, então mais possibilidades. Galera falando aqui do resultado aqui. Tem um secador aqui, ó, Jorge Galo, 3-0. No Daron Fla. Aí, já começou o choro. Segundo o Jorge Galo, Daron Fla. O juiz tá ajudando muito. O Daron que ajudou muito o Flamengo. A gente viu no jogo aí, né? No jogo lá contra o Corinthians, né? Daron Fla. Gustavo Henrique podia ter sido expulso. Pra expulsar o Bruno Henrique não teve dificuldade, não, né? Umas linhas de impedimento meio esquisitas, né? Bastante esquisito. É o Daron Fla mesmo. Já tem um chororô aqui na live aqui. Ô Jorge Galo, vai dar pra você não, tá? Pode pegar o lenço aí, o choro é livre. Aqui o Antônio Santista também, batendo um papo bacana com a gente, que a gente respeita todo mundo. Falou que 2002 foi um ano mágico pra ele. Eu lembro do Robinho, o Diego, né? Tinha um time envolvente bacana ali, 2002 do Santos. Cleverson Lopes, 3-2 pro Mengão. Tá apostando em jogo com muitos resultados. Antônio aí falando uma SAF ia ser uma boa. Santos tem uma marca forte. Bonito ver o Flamengo jogar. Aquele time de 2019 era show, DNA ofensivo. Tá na raiz do clube. É que igual 2019 é difícil ter um time igual que é do Flamengo. Antônio, você falando de uma SAF aí no Santos, vi algumas notícias também até falando que se o Neymar vier, talvez o Santos vira SAF ali, até com o Neymar entrando no comando aí do Santos. Antônio, 95, eu vi, chorei muito pelo Rô Botafogo. Antônio fazendo uma comparação que Santos de 2010 e o Flamengo de 2019. É mais ofensivo ou qualquer melhor, né? Também às vezes o time é ofensivo não é melhor, né? O equilíbrio, o futebol não é só atacar, né? O equilíbrio é importante. Mas um time que tem o Neymar é difícil segurar, né? O time como um todo, o Flamengo de 2019 eu acho melhor. Porque o Neymar é um cara, se for olhar, era um cara europeu jogando no Brasil, do futebol europeu. É desequilíbrio demais. Mas eu acho que o Flamengo como um time, funcionamento do time, é melhor. Porque o Neymar, você dava a bola pra ele no meio do campo e você ia driblando todo mundo. Não precisava de funcionamento de muita coisa, não. Tanto é que muitos jogadores daquele Santos não jogaram mais essa bola toda em outros clubes, não. Tinha o Memo Arouca ali, alguns jogadores que, né? Era um grande time, era um bom time, mas eu acho que como funcionamento eu prefiro o Flamengo de 2019, como time, né? Ainda teve aquele jogo épico do Flamengo 5-4, né? Lá na Vila Belmiro.
gente vai seguir nossa live aqui, a gente acompanhando algumas matérias e também até acompanhando hoje o Globo Esporte, tava fazendo a passagem lá, o grafite, fazendo comentários da Arena MRV. O que assustou foi muitas poças ali, o gramado alagado da Arena MRV, e já gera preocupação para o jogo de amanhã, o estado do gramado. Você buscando na internet aí vai ver que a Arena MRV tem sofrido com essa questão do gramado desde a construção do estádio. Chegaram a mudar a grama há pouco tempo, mas a drenagem parece que não funcionou muito bem, principalmente neste sábado. E o jogo é amanhã, né? Amanhã às 4 da tarde. Então, vendo essa questão do gramado, eu fui buscar ali a previsão do tempo. E a previsão para esse domingo em Belo Horizonte, talvez nem chova, não. Previsão de 1 milímetro de chuva, então praticamente não deve chover. Não deve ter essa questão de problema aí com o gramado, não. Mas a gente vendo a imagem ali, né? Se chover, não tem tanto problema. Mas se a bola começar a agarrar aquele monte de poço, atrapalha o funcionamento do jogo, né? E não fica legal a partida. Então, mesmo o Flamengo não precisando fazer o resultado, a gente quer um gramado ali que tenha a mínima condição de futebol. Até para não haver o chororô, né? Tem uns times aí que jogam Flamengo, ou quase todos. Uma choração danada, uma choradeira. Então, a princípio, pela previsão do tempo, amanhã em BH, talvez nem chova. Então, o gramado deve estar em boa condição, o que não acontece hoje. Realmente, o gramado hoje está inundado lá em Belo Horizonte. Clevin, amanhã vamos marcar presença na Arena Condé, se Deus quiser. Mengão pentacampeão. Um abraço aí pra moçada da Flá Caratinga. Saudações. Isso aí, vamos lá, tamo junto. Beleza, Antônio. E hoje pela manhã o Flamengo fez seu último treinamento. A gente vai dar uma passada aqui pelas informações. O Flamengo que viaja agora, no meio da tarde, né? O voo para BH está marcado para as 4h40 da tarde, o Flamengo saindo do Rio de Janeiro. Mas o Flamengo treinou na manhã de hoje. E foi o último apronto para a decisão deste sábado, da decisão deste domingo. A gente falando um pouco do como chegam o Flamengo e o Atlético para essa final. O Atlético, nos últimos 10 jogos, o Atlético tem um aproveitamento bastante irregular, 46% de aproveitamento, são 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Apesar dos números que não são bons, né, o Atlético resultou na classificação para as finais da Libertadores e também da Copa do Brasil. Tem essa coisa Copa, né? O Atlético também não está bem no Campeonato Brasileiro, mas Copa, às vezes você não precisa ganhar, não. Você empata 2 jogos, passa nos pênaltis e você classificou. Então o Atlético foi dessa forma. Tem um bom time, mas no Campeonato Brasileiro não vem bem. E ó, pra você ver como é que é o futebol, né? O time do Atlético encaixou quando trouxe o Davidson. O Davidson mais centralizado ali no ataque. Era um cara que estava meio escanteado aí no futebol. Eu acho que apesar do folclore do Davidson, né? Um cara zoador ali, polêmico. Ele é bom atacante, tirando essa polêmica. E ultimamente no futebol tem tido poucas opções de atacante de 9. Então ele vem bem, o Davidson é bom jogador. E acertou esse time do Atlético. Com a saída do Bernal, você vê, o Bernal que veio com o futebol, né? Veio com grife. Entrou o Davidson ali no ataque e acertou o time, o funcionamento da equipe do Atlético. O Davidson que não pode jogar a decisão da Copa do Brasil por causa que já defendeu o Cuiabá na competição, que também gera um pouco do chororô, né? Que é normal, né? Nessas equipes, como eu disse, enfrenta o Flamengo. Mas para chorar o Flamengo, né? Tem que chorar uma cachoeira, porque tá com todo mundo machucado. Pedro não joga, Cebolinha não joga, Luiz Araújo está voltando agora, De La Cruz machucado, o Flamengo tem Vinha machucado, o Flamengo tem um caminhão de lamentações aí, que prejudicou também. O pessoal critica muito o Tite, mas essa questão de lesões, questões do departamento médico do Flamengo, prejudicou demais essa temporada, né? Então, é algo a ser olhado também.
O Atlético está com aproveitamento nos últimos 10 jogos de 46%. Já o Flamengo, com a chegada do Felipe Luiz, está com aproveitamento de 70%. Foram 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nesse retrato, né, nesse recorte mais recente aí do Flamengo. Então, a princípio, né, olhando essas competições, tem a questão do Atlético na final da Libertadores, mas o Flamengo, questão de desempenho, nesse momento, então, tá melhor. O Flamengo que viaja daqui a pouco, às 4h40 da tarde, para Belo Horizonte. O ensaio, o treinamento da manhã de hoje deixou a dúvida entre Bruno Henrique e Michael, pelo menos para a imprensa, né? O Felipe Luiz já sabe o time. A gente vai repassar a informação aqui, com a vantagem de poder perder até por um gol de diferença, né? O Flamengo deve ter um meio-campo aí com maior poder de marcação, alinhando Pulgar e Everton Araújo à frente dos dois zagueiros. Então o Flamengo deve jogar com Everton Araújo e o Pulgar ali à frente da zaga. O time provável do Flamengo é o Rossi, o Wesley. O Wesley cresceu bastante de produção, né? Tem jogado bem ultimamente. A torcida às vezes um pouco paciente, o menino tá amadurecendo e tem mantido um bom nível. Para mim, naquele jogo com o Corinthians, o Flamengo jogou com um a menos lá em São Paulo, o Flamengo com um jogador expulso, o Bruno Henrique. Para mim foi o melhor em campo. Ele fazia aquela transição, além de marcar bem, estava chegando ao fundo, segurando um pouco a bola ali, dando o gesto, que é cara que pensa, amarra o jogo. Dava no Wesley, verticalizava o jogo. Vem bem o Wesley. Então, o time deve ser o provável. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, o Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, o Michael e o Gabigol. A dúvida deve ter surgido ali com o Felipe Luiz, que o Bruno Henrique entrou bem, né? Com a quarta-feira, fez uma partida muito boa contra a equipe do Cruzeiro, então gerou essa dúvida. E é um cara decisivo, né? Eu trouxe aqueles números ali de participação em decisão, e o Bruno Henrique é um cara bastante decisivo. Então essa foi a dúvida, pelo menos que repassou para a imprensa, não deixou ali transparecer o time titular. E é bom essa dúvida, né? Você ficar passar o time, né? O treinador lá já senta, já começa a estudar. E mesmo com esse elenco que o Flamengo tem várias opções ali, ainda tem o Alcaraz, que é um cara, muita gente cobrando o Alcaraz também. O Alcaraz é bagre, que ainda não acertou. Pô, o Alcaraz é da mesma idade do Everton Araújo. Ele tem 21 anos. Então, né, pessoas vão com calma ali. O Alcaraz ele é um meia diferente do Gerson, que é um cara mais cadenciado. É que é um cara que chama a tabela, já verticaliza. É um cara mais vertical ali no jogo. Já chama a tabela, já parte. Não vamos ter paciência ali com o cara. O Alcaraz, como eu disse, é um jovem, assim como o Everton Araújo. Deve dar certo ainda no Flamengo. E a questão do Bruno Henrique e Michael, eu acho que eu começaria até com o Michael, porque eu guardaria o fôlego ali do Bruno Henrique para a segunda etapa, o Flamengo entrar ali. O Flamengo tem várias, até possibilidade de jogar com 3 zagueiros, poderia entrar com o Fabrício Bruno ali na zaga também, o Léo Ortiz saindo um pouquinho ali mais pro jogo. O Flamengo tem opções ali, mesmo com esse caminhão de desfalques aí do Flamengo, o Flamengo ainda tem um elenco bastante qualificado. Entre aspas, a gente pode ser campeão da Copa do Brasil até com um elenco meio misto, né? Todo um monte de gente machucada aí, e a gente ainda chegando e podendo conquistar o pentacampeonato dessa importante competição. Comentário aqui do Antônio: a camisa do Galo não pesa muito, não, com todo respeito ao Galo. Se fosse o Cruzeiro com esse time do Galo, era campeão. Antônio aqui fala que o Tite saiu do Flamengo, o Flamengo melhorou. Tá reclamando do treinador do Santos, o Carille, até que não usa a base nem joga pra frente. Santos e Flamengo tem coisa em comum, estágio que são tempo de futebol, DNA ofensivo, os 2 maiores camisa 10, Pelé, verdade. Isso aí, concordo com você, Antônio. Aí, Antônio, eu vou te pedir uma moral também. Eu tenho um canal que repercute esporte. A gente fala, além lá, não só de Flamengo, a gente fala de esporte em geral. Curte o canal. Se inscreva lá no canal Repercute, a gente vai trocar uma ideia lá também. Canal bacana para você acompanhar. A gente fala de todos os times lá. Aqui o Flanacedes, obviamente, a gente falando mais de Flamengo.
Notícia de última hora aqui também. O Léo Ortiz do Flamengo acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Vai substituir o Militão. Notícia que o zagueiro Léo Ortiz foi convocado para enfrentar a Venezuela e o Uruguai pelas eliminatórias. Tem uma data FIFA já chega. Nesse mês de novo, né? Eu não gosto de data FIFA, não. Seleção só serve para encher a paciência. É muito jogo de seleção, muito jogo que não vale nada, né? Aí tá o Léo Ortiz sendo convocado, mas a gente fica feliz pelo jogador, né? Foi convocado o Léo Ortiz, aí tá beleza, mas seleção pra mim só é atraso de vida. É muito jogo de seleção, poderiam ser menos jogos. Teve data FIFA mês passado e esse mês de novo. Então tá aí, o Léo Ortiz sendo convocado pra vaga aí do Militão, que se machucou no jogo de hoje do Real Madrid. Tanto é que o Pedro, né? O Flamengo perdeu o Pedro aí numa data FIFA dessa aí. Então, eliminatórios da Sul-Americanos poderiam ser 2 grupos de 5 times ali, já classificou quase todo mundo. É muito jogo aí só para atrasar a vida dos clubes, né? Tem gente que fala que gosta de seleção, mas quem paga o salário de jogador ali, quem banca o futebol, quem roda o futebol é o clube. Se ficar aí 4 anos sem seleção, a gente só lembra da seleção na Copa do Mundo. Então, mas tá bom, é sorte aí pro Léo Ortiz que ele volte inteiro dessa data FIFA. Ah, Luiz, beleza, você tá na conta do seu pai. Beleza, Luiz. Valeu, tamo junto. Um abraço. Então é isso aí, a gente vai encerrando nossa live aqui. A gente falou bastante dessa final da Copa do Brasil. Eu te peço aquela moral de sempre aí, se inscreva no nosso canal Fanacedes, local de flamenguista raiz. A gente também tem um Repercute Esporte, onde a gente fala do mundo aí do futebol e também de outros esportes. Peço a moral de sempre aí. Um abraço aí, amanhã que vai dar Mengão. Meu palpite pro jogo vai ser 1-1 e Mengão campeão. A gente vai repercutir nessa final aqui também no nosso canal. Um abraço pra você e até mais.